Começa agora mais um programa em pauta. O assunto de hoje está presente na nossa rotina em todos os momentos em que resolvemos nos comunicar. Quem nunca teve aquela dúvida quando se trata de língua portuguesa? Em 2009, um acordo ortográfico propôs a mudança de várias palavras para unificar a escrita em todos os países que falam o idioma. Entre as principais mudanças, o fim do trema, a acentuação e os hífens. O prazo de adaptação era até 2012, mas foi prorrogado até 2016. Recentemente, uma polêmica nas redes sociais reacendeu a discussão desse tema. A proposta era mudar a grafia das palavras para facilitar a escrita. Entre elas, acabar, por exemplo, com o H e substituir o CH por X. E para analisar essa questão, eu recebo dois especialistas no assunto, os professores Daniel Conte, que é doutora em Literatura e Língua Portuguesa, e a professora Rosemary Lorenz Martins, doutora em Letras e Linguística. Bom, eu convido vocês, então, para a gente começar essa nossa discussão. A gente foi às ruas e temos uma enquete para saber o que o povo acha dessa medida polêmica. Já pensou ter uma nova reforma na ortografia e aí a língua portuguesa vai se tornar língua portuguesa, Manuela? O que você acha? Eu acho um abuso, por causa que eu acho que as palavras foram escritas de uma forma anos atrás, então elas têm que continuar sendo escritas dessa mesma forma. É assim que todo mundo está acostumado, então é assim que tem que continuar. Bem, talvez não seja para facilitar, porque a gente sabe que no Brasil existe um número muito grande de analfabetos. Será que essa é a melhor saída? Não. Eu acho que tem que continuar o certo, por causa que se você tá assim, todo mundo tem que aprender do mesmo jeito. O que você acha disso? Homem sem H fica estranho? Eu acho que é um incentivo à falta de cuidado com a língua portuguesa. A senhora já imaginou escrever a palavra cidade sem o C, com S? O que você acha dessa mudança? Só estranho? É estranho para quem é acostumado, né? É bem estranho. Já pensou escrever você com S? Não, horrível. Nunca pensei. Vai uma xícara de chá para você? Pode ser, mas com CH, daí não com X. Fica estranho? Fica muito estranho. Bem, agora eu deixo a discussão para vocês que estão aí no estúdio. Até a próxima, tchau. Bom, a gente viu que o pessoal encara esse assunto até com bom humor, né? E esse boato rolou nas redes sociais de que teria um novo acordo, que substituiria, né? Que acabaria com um H, por exemplo, como a gente viu na enquete. E esse assunto, o que vocês pensam a respeito dele, desse novo acordo ortográfico? Tem coisas importantes que foram ditas ali na entrevista, que a gente pode constatar que a língua ela transcende o material, né? A língua ela está num espectro do imaginário, do imagético. Né? A primeira menina falou assim, não, tem que deixar tudo como está, tem que deixar, porque a gente aprendeu assim, tem que escrever o certo. O outro rapaz que estava com a criança no colo, ele disse, eu acho um abuso a língua portuguesa. Né? E o último rapaz falou assim, não, pode ser uma xícara só que com CH. Pode ser uma xícara de chá só que com CH. Esse aspecto é um aspecto relevante se a gente pensar na língua como a metamaterialidade do discurso, né? Ou seja, se a gente pensar que a língua ela perpassa os estratos do imaginário na constituição imagética da língua ou na constituição significante da língua, né? Eu penso e eu me preocupo sempre com a questão social da língua, né, Rose? Que a gente discute tanto e sempre nós nos construímos educadores, né? Nós nos construímos professores de língua portuguesa, sempre pautado na discussão língua-fala, sempre pautado no que deve ser valorizado, sempre pautado... Não, como é que a gente vai ser rígido numa escrita se tem grandes romances da literatura brasileira que pautam pela oralidade, né? Então a gente sempre discutiu isso, né? Uma coisa está sempre sendo discutida e essa entrevista eu achei bem interessante, me surpreendeu que fora da academia, possivelmente pessoas de outras áreas, né? Aquela menina deve ser uma estudante secundarista, que tem essa noção do certo, né, e do errado da língua, mesmo sem estar incluído na discussão. Então, o que é isso? Isso diz muito mais, né? Isso diz que a língua ela deve ser considerada como um patrimônio
cultural e muitas vezes acordos, eles estão à revelia disso, né? Esses acordos, eles não dizem o que realmente precisa ser acordado entre os países da língua portuguesa. Eu acho uma coisa bem relevante ser discutida, né? E eu sou muito resistente aos acordos. Resistente aos acordos porque eu acho que aqueles que fazem os acordos, aqueles que elaboram a funcionalidade do acordo ortográfico, eles não têm o conhecimento que esses três jovens ali falaram, tu entende? Eles não levam em consideração aquela constituição imagética, eles não levam em consideração aquela constituição do imaginário que está presente na fala, no discurso dessas 3 pessoas que foram entrevistadas. Na verdade, professora, a gente já teve vários acordos ortográficos ao longo da história do Brasil e a gente percebe até nas pessoas que a nossa repórter ouviu na rua, de que há uma certa repulsa a mudanças. Isso é da nossa cultura, do nosso ensino, de ter aquele ensino que a gente teve lá no nosso primário, enfim, no 2º grau, da língua portuguesa, e não querer que isso mude? Como é que a senhora percebe essa questão? Bem, eu fico um pouco preocupada com o posicionamento apresentado por essas pessoas entrevistadas, porque elas mostram um conservadorismo bastante grande. Isso me preocupa. Por quê? Porque a língua é viva, ela muda constantemente. Todos os dias, a todo momento, nós estamos incorporando novas palavras à língua, provenientes de outras línguas, ou que nós criamos em função de novas descobertas. Então, a língua ela é um mecanismo vivo, quase como um ser humano. Ela tem movimentos, palavras vão desaparecendo enquanto outras surgem, né? Então, quando as pessoas são tão resistentes à mudança, parece que elas não querem aceitar a evolução que acontece dentro da própria língua. Acordos, eu dei uma revisada no histórico que nós temos, tem mais ou menos 16 propostas de alteração. Então, o português ele surgiu como língua no século XII. Só no século XIX surgiu a primeira preocupação em pensar numa ortografia que fosse tomada como base, né, que tivesse algumas regras. Só que quando nós discutimos essa questão da ortografia, me preocupa que isso é apenas um aspecto. E no que diz respeito à educação, a questão da ortografia é um aspecto ínfimo da questão da educação. Então, o mais importante seria nós discutirmos o ensinar a ler, o ensinar a escrever, né, e pensar na escrita também como a representação do pensamento e não só com a questão da ortografia em si. Ela é uma questão importante, sim, mas talvez nós devêssemos não gastar tanta energia nessa questão. E essa questão do acordo, eu acho que é importante a gente esclarecer que ela é sim uma questão política. Esse acordo foi feito com os demais países de fala da língua portuguesa, ele está demorando tanto porque ele precisa ser aceito por uma boa parte, pela maioria dos países, dos 9 países, né, de língua portuguesa. Porque qual é a intenção? A intenção é que se tenha uma língua única para poder negociar, ter o português como uma língua oficial da ONU. E se nós temos escritas diferentes, isso não vai ser possível. Acaba refletindo nas pessoas, né? Não só nos acordos políticos. Né? E nós nunca escrevemos como nós falamos, né? Então, o português não é uma língua fonológica. Então, essa ideia de escrever cidade com S, chá com X, isso é quase impossível de ser implementado. Então, eu vejo isso uma discussão inútil. Vocês acreditam que essas mudanças constantes, elas podem interferir no próprio processo de alfabetização das crianças à medida em que se muda assim a todo momento? Ou que se tenta mudar a todo momento? Mas não é uma mudança a todo momento. A última revisão que ocorreu foi em 1971. Tá? Então, nem é da nossa geração. Eu entrei na escola em 75, para mim aquilo já era uma coisa automática. Sim, mas eu me refiro a essa última, especialmente agora, assim, porque quando eu estudava, eu aprendi de uma forma, e agora eu vou ter que me adequar a isso. Na fase de alfabetização, isso pode interferir? Eu acho que não interfere na alfabetização, tá? Tenho várias pesquisas com crianças em processo de alfabetização, isso pode, se atrapalha alguém, atrapalha os adultos, tá? Porque as crianças já estão aprendendo e, aliás, as crianças começam escrevendo cidade com S.
Elas começam escrevendo chá com X. Casa com Z. Tá? Casa com Z. Então, elas aprendem depois a convenção ortográfica. Primeiro, elas escrevem fonologicamente. Então, para elas não é um problema. E, considerando esse acordo de 2009, são menos de 20% das palavras. Tá? São algumas regras. Então, não é nada tão complicado. Falando especificamente, né, vocês se referiam a escrever de forma fonética, né, como a gente lê. Como isso pode ser trabalhado para que seja absorvido de forma fácil por quem já teve uma formação diferente, se isso vier a entrar em vigor? Eu só quero voltar, Elisa, ao que a Rose falou, que eu acho super importante, a questão da alfabetização, né? Vamos trabalhar com o espectro político da reforma, né? Eu não estou falando nem do acordo, não estou falando nem do aspecto econômico, do político. A gente tem, por exemplo, entre os países que falam língua portuguesa, nós temos as ex-colônias portuguesas na África, né? A maior delas é Angola, por exemplo. Como é que tu consegue, por exemplo, que foram independentes, tomou independência, conquistou a independência em 1975. Então, tu tem uma colonização que vai de 1498 a 1975, né, um regime colonial em que a língua escrita era negada à população. Né? Essa população ela se comunicava pela oralidade, e essa oralidade ela já vinha permeada pelas três grandes línguas que formam Angola, né? O aspecto linguístico angolano, que é a Kikongo, a Quimbundo e a Ouvibundo. Então, se tu pensa que um sujeito angolano que é falante da língua portuguesa, ele fala o português permeado por essas três grandes vertentes linguísticas tribais, tu imagina a concepção de língua que ele vai ter, né? A concepção de comunicação. Daí tu pega 1975, né, Rose, que as crianças começaram a ser alfabetizadas regularmente na escola, e essa geração, ela está dominando a língua escrita agora. Tu tá entendendo? E daí então vem uma outra intervenção de acordo que vai já fazer com que esse sujeito histórico que fala a língua portuguesa tenha uma constituição, né, permeada pelas línguas nativas das tribos, ele começa a solidificar a língua portuguesa, agora vem um acordo reformulando aquilo que ele tem solidificado, ele está em processo. Né? Isso é uma coisa violentíssima. Né? É violento, se tu pensar simbolicamente, é uma relação extremamente violenta para o imaginário daquele sujeito, daquele homem, daquela sociedade. Né? Agora eu concordo com a Rose. O grande problema é para nós. A criança não. Né? Eu acho que a criança, quando ela está se alfabetizando, e a Rose trouxe muito bem isso, ela trabalha com essa questão do som, né? Muito antes do que a formalidade. Ainda falando nessa questão de alfabetização, né? Já que a opinião de vocês é que não interfere para as crianças. E para os professores, para quem alfabetiza, exige uma adaptação até a questão do próprio livro didático, que já está escrito daquela forma, assim, que custos isso pode trazer? O acordo firmado, esse último acordo, tá? Ele não vai trazer grandes prejuízos, na minha opinião. Tá? Pensando política e economicamente, eu acho que esse acordo para o Brasil só vai trazer avanços. Tá? É um problema que nós vamos ter que substituir alguns livros, atualizar os livros didáticos. Sim. Os professores precisam aprender? Sim. Mas eu acredito que os professores já dominem esse novo código. Porque isso já foi muito discutido na nossa reunião, nós fizemos várias capacitações. Então, os professores já têm isso dominado. Eu acho que isso não é um problema hoje. Os livros das bibliotecas não precisarão ser substituídos porque as mudanças são muito poucas. Tá? Não tem muita mudança. É possível se adaptar. Sim, eu acho que isso é importante para o Brasil em relação aos outros países. Tá? São 250 milhões de pessoas falando português. No Brasil, somos 190 milhões ou 200. Então, a maior parte é do Brasil e antes o português europeu ele tinha um destaque maior e o português do Brasil não tinha. Com essa equivalência agora, né, nós teremos um português único. Só que tem que ficar muito claro que isso só diz respeito à ortografia. E esse acordo ele só foi válido, talvez, no momento que tenha sido assinado. Porque, como eu falei, novas palavras foram surgindo
E hoje, se nós fizéssemos de novo uma comparação entre português europeu, português falado na África, português do Brasil, nós já teríamos um número de diferenças tão grandes quanto aquelas que foram assinaladas naquele momento. Certamente ainda muito a se discutir é se evoluir, né? Exato. Então, e a gente tem que ter uma outra ideia assim, ó, que o que foi feito em 71 foi realmente uma reforma, né? Foi tirado, tinha trema no I, por exemplo, né? Doce se escrevia com acento, então ali foi uma reforma, hoje é um acordo. Foi só um acordo para unificar, né, essas línguas faladas nesses países diferentes, mas só nesse nível. Porque em termos de seleção de vocabulário, por exemplo, palavras que nós usamos aqui, eles não usam em Portugal e têm significados diferentes. Na África, então, muito mais por causa das influências dos outros idiomas. Né? E vários dialetos, né, que andam lado a lado com a língua oficial. Não Bom, eu vou dialetos, tá? Não. São línguas étnicas, isso é uma coisa importante. Elas são línguas estruturadas etnicamente, né? Elas não podem ser consideradas como dialetos. Que são várias, né? É que são muitos ramos, né? Só que essa língua, por exemplo, ela traz uma cultura, ela traz uma significação, ela traz uma estruturação, ela traz um imaginário. Deve ser tratada como língua. Como língua, Perfeito. Bom, eu vou pedir licença para vocês, o Em Pauta vai então a um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos continuando a discussão sobre a língua portuguesa. Até já!